Como comecei o meu ateliê do zero? O tema de hoje é este. Eu estou muito empolgada, muito feliz em poder abordar este assunto para vocês. Vocês vão ouvir alguns barulhos externos, então ignorem, porque eu estou há dias tentando iniciar uma sequência de vídeos aqui. Mas o que acontece? Sempre tem um empecilho, sempre tem algo que acontece e que faz com que eu não comece. Aquela coisa, né? Quando a gente dá um passo, aí vem um bocado de turbulências, né? Um bocado de situações que nos confrontam. Então, eu passei o dia todo tentando gravar este vídeo e nada de conseguir. Tem uma obra aqui em frente à minha casa. E o barulho da máquina cortando pisos, o dia todo, gente, eu não consegui gravar, tá? Então, eu disse, eu preciso gravar o vídeo e vai ter que ser agora. Comecei o meu ateliê do absoluto zero, sem experiência, sem nunca ter feito laços na minha vida, sem conhecimento nenhum. Peço que inscrevam-se aqui no canal, ativem aí as notificações para que vocês recebam os vídeos que estarei postando aqui, gente. Tem muito conteúdo, tem muita coisa interessante para vocês, principalmente, né? Até porque acredito que se você está aqui é porque você ingressou no mundo dos laços, você está no mundo dos laços e está em busca de conhecimento. Então, eu sou Deise Lima. Tem uma página lá no Instagram, que é Florita Liz Ateliê. Estou no mercado dos laços há 12 anos. Então, tenho uma vasta experiência aí, tá? No artesanato. Sou professora também dos laços, né? Eu tenho cursos nesta área, eu ministro cursos nesta área. Tenho várias alunas por todo o Brasil. Então, vocês estão vendo, né, assistindo o vídeo de uma pessoa que realmente tem experiência. O que eu fazia antes dos laços? Bom, eu comentei no vídeo anterior que eu era professora e passei aí por muitos anos, né, na pedagogia. Quando eu comecei a fazer laços, eu comecei fazendo para minha filha, tá? Comecei fazendo para minha filha. Ela tinha, na época, 3 aninhos, uma dificuldade tremenda de encontrar laços. E em outubro daquele ano, comecei em 2014, em outubro, gente, eu tinha ido ao armarinho, porque outubro é o mês das crianças, e como eu era professora, eu estava preparando algumas lembrancinhas para os meus alunos, né? E fui ao armarinho comprar uns materiais. Eu tinha feito até umas almofadas de feltro. Fui comprar uns materiais, chegando lá encontrei uma mulher que ela estava separando também alguns materiais para fazer tiaras, tá? Para neném dela. E aí eu perguntei, moça, o que você faz com esses materiais? Ela me respondeu, faça tiarinhas para minha bebê. Aquilo ali me chamou a atenção. Inclusive, ela me ajudou a comprar também alguns, né? Fui para casa com uma sacolinha. Lembro que naquela época usava-se ainda a renda, né? Então, eu comprei uma renda branca, me lembro, comprei a renda branca. Comprei fita de cetim, porque o gogurão, tinha, mas não era assim. Eu também não tinha experiência, né? Foi o meu primeiro contato. Ela me ofereceu fita de cetim, a rendinha, então peguei aqueles materiais, levei para casa e ali eu fui tentando fazer, buscando vídeos no YouTube, com muita dificuldade, porque também não tinha muitos vídeos assim, tá? Mas eu desenvolvi lá umas primeiras faixinhas para minha filha. Na época eu postava toda a minha rotina, tudo que eu fazia com os meus alunos na escola, no Facebook. Então eu postava e as pessoas, elas começaram a se interessar pelas tiarinhas que eu postava. Então, sempre que eu postava uma tiara, alguém comentava, olha que linda! E aí as pessoas foram me chamando, sabe? Ah, você faz uma tiarinha dessa pra minha netinha, mas eu não tinha, assim, o intuito de fazer para vender.
Eu postava porque eu queria, sabe? Só para alimentar o meu Facebook. Fui me interessando por este universo dos laços, pelo mundo dos laços. E quanto mais eu postava, mais as pessoas me perguntavam. E aí comecei a fazer, eu dizia, olha, eu faço só para minha filha, né? E as pessoas ali, ai, faz um para minha netinha, faz um para minha filha. Fui comprando os materiais, fazendo e vendendo, mas não tinha o objetivo de trabalhar com venda dos laços, não tinha. Só que foi crescendo, as pessoas foram procurando cada vez mais. E eu comecei a enxergar, eu disse, epa, estou vendo a oportunidade de trabalhar e fazer uma renda com a venda dos laços. Então, os primeiros dinheiros que fui ali recebendo, eu investia em materiais. Pegava o dinheiro, investia em materiais, fazia, postava e ia vendendo. Chegou um momento que eu não acreditei na quantidade de pedidos que eu tinha. As pessoas queriam ir à minha casa, saber se eu tinha pronta entrega. E eu só dizia, não, gente, eu faço sob encomenda, eu trabalho, né, eu sou professora, então assim, faço somente para minha filha. As pessoas começaram a procurar cada vez mais e foi ficando uma coisa incontrolável. Autodidata. Tenho facilidade em aprender trabalhos manuais. Tudo que eu vejo, não tenho dificuldade para desenvolver. Eu olho assim e digo, eu sei fazer. Então, gente, isso para mim não foi, dificultoso. Foi algo que eu consegui desenvolver rápido. Já tinha experiência com costura, porque como eu falei lá no outro vídeo anterior, eu fazia tapetes, né? Aprendi a costurar desde criança, fazia tapetes para vender nas feiras. Então, nas minhas aulas de artes, sempre a minha nota era 10, 10, 10. As professoras me elogiavam bastante. Os trabalhos, os cartazes, né? Sempre ficavam assim, sob a minha organização, porque os meus colegas confiavam demais, porque eu era muito criativa, sempre fui muito criativa, sempre gostei de muito frufru, sabe, coisinhas, decoração, enfim. Trabalhava em escola particular, tinha um salário razoavelmente bom, em se tratando de professora de escola particular, trabalhava numa das escolas mais renomadas, sempre gostei, eu amei trabalhar naquele colégio. É um colégio que eu vou levar para minha vida. Toda a experiência que eu vivi ali, sou muito grata e feliz por ter passado por aquele ambiente e que me abriu portas aqui fora, né? Porque lá dentro eu cresci como professora, mas também cresci como artesã. Conquistei clientes e mais clientes, fazia tiaras para as minhas alunas. Eu não tinha o sonho de ser artesã. O meu sonho ainda era de continuar sendo professora, que foi desde criança um sonho de infância e que eu estava realizando, estava no meu momento assim de muita felicidade. Como eu falei, eu trabalhava numa escola que eu amava, então eu não tinha o sonho de ser artesã, estava fazendo por fazer. Só que, gente, foi ficando incontrolável, os anos foram se passando, eu fui ficando cada vez mais conhecida, eu fui uma das primeiras artesãs aqui da minha cidade a dar um boom, sabe? A ficar conhecida, e aí chegou um momento em que eu vi as portas se fechando no mundo da pedagogia. Tá? Eu já não estava mais conseguindo conciliar o ateliê com a escola. Fiquei doente, tive uma lesão na garganta, passei 3 meses fora de sala de aula e comecei a ver que aquilo ali já não estava mais preenchendo a minha alma, já não era algo que eu queria mais continuar. O ateliê, ele me chamava, eu sentia que ele me chamava, porque enquanto eu passava o meu dia em sala de aula, muitas mensagens chegavam o tempo todo no meu celular. Eu não podia naquela época ficar pegando o celular e atender, até porque eu estava, né, com a sala lotada de crianças, eu tinha
33 alunos pela manhã, 30 alunos à tarde, alunos atípicos, fora que eu dava aulas de reforço à noite. Então, assim, eu mal conseguia atender as clientes, deixava para atender quando chegava em casa, tomando um café rápido ali, pegava o celular e começava a atender. Então, já tinha gente que estava esperando desde de manhã. E era esta a minha luta naquela época. Comecei a me organizar, tinha acabado de comprar a minha casa e eu fiquei assim, pensando por muito tempo, gente, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu não quero mais viver de sala de aula. Eu já estava esgotada, eu tive problemas na época psicológicos, eu estava entrando em depressão. Foi horrível, foi um ano horrível assim na minha vida. Eu tinha comprado a minha casa, estava decidida a deixar a sala de aula, então não podia falar, eu só gesticulava, não tinha nem voz, e aquele momento me trouxe sérias reflexões. Eu disse, gente, não é isso mais que eu quero para minha vida. Eu vou, do jeito que está indo, eu vou me acabar, eu vou adoecer, né? Eu, inclusive, tinha ido ao médico. Quando o médico me deu o atestado de 3 meses, ele disse, olha, você precisa urgentemente procurar psicólogo, você precisa de acompanhamento. Só para vocês terem noção, quando eu sentei para falar ao médico o que eu estava sentindo, eu desabei. Sabe quando você chora, as lágrimas eram pingando na minha roupa, né? Tanto que eu chorei, gente, na frente dele. E ele viu como estava, a minha situação estava assim, deplorável. Foi aí que eu comecei a enxergar, não quero mais viver, não quero mais ser professora, era muita pressão psicológica. Eu levava minha filha para a escola comigo pela manhã, não me alimentava bem. Tinha que almoçar na casa da minha mãe, não tinha tempo para fazer almoço. Às vezes fazia qualquer coisa, assim, sabe, comia. Enfim, era horrível, vivia sempre doente, contato com muitas crianças doentes ali o dia todo, então eu sempre estava doente, eu tinha uma tosse insuportável, e como diz minha mãe, eu levantava até defunto. Pesava 53 quilos, gente, 53 quilos, ou seja, era isso aqui, ó, um graveto. Usava as minhas roupas, número 36, 34, às vezes eu tinha que buscar roupas na seção infantil, na seção de infanto juvenil, porque eu não achava de tão magra que era. Não era a vida, não, você não tem noção de como era a vida, né? Quem é professor aqui sabe muito bem o que eu estou falando. Hoje eu entendo que eu tinha que passar pela pedagogia para chegar onde estou hoje. Deus preparou assim, ó, o caminho. Como eu deveria trilhar, e eu trilhei. Gente, foi tudo muito perfeito. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E eu agradeço todos os dias a Ele por estar vivendo hoje do meu artesanato, dos meus laços, de poder tirar o sustento da minha família daqui, do ateliê. Eu vou chegar nesta parte, tá, de como foi a expansão e de como é hoje o meu ateliê. Como eu tinha comprado a minha casa em agosto, resolvi que sairia, que deixaria a sala de aula, porque eu já tinha sofrido ali um esgotamento mental que me impediu de continuar. Então, eu entreguei o meu cargo e enfrentei, na verdade, o empreendedorismo, né, totalmente assim, fora de sala de aula. Estava muito feliz com a compra da minha casa, e eu pensava assim, naquela época, não, agora vai dar certo, né, eu vou viver, vou curtir o meu sonho da casa própria, vou viver da minha arte. Aproveitei ali o meu seguro-desemprego, que eu acabei entrando em acordo com a minha ex-patroa, aproveitei o meu seguro-desemprego e arrumei a minha casa do jeito que eu queria. Enfim, foi maravilhoso, aquele momento estava sendo maravilhoso, estava sendo mágico, a realização de mais um sonho. Apesar de que eu estava me curando, né, dos meus problemas, mas estava muito feliz.
Desde então, iniciou-se a pandemia. Eu tinha, gente, aberto também a minha loja no centro da cidade. Aproveitei o dinheirinho que peguei, investi em móveis, materiais, aluguei um ponto comercial, arrumei a minha loja em janeiro. Logo em seguida veio a pandemia. Para o meu desespero, voltei para casa e daqui de casa eu ia fazendo os meus laços, até porque eu estava com medo do vírus, né? Eu ficava, naquela época ainda contribuía com as despesas da loja, mas trabalhando da minha casa, a gente achando que iríamos voltar, né? Ninguém tinha noção do que iríamos viver. Foi até que chegou um momento que eu disse, não tem condições, não vai dar para voltar. Trouxe tudo que me pertencia, né, para minha casa. Medo, incertezas, dúvidas. Como eu iria continuar vendendo laços, gente, se a pandemia estourou? Foi aquela tristeza, né? E um certo momento, indo comprar máscara no supermercado com meu marido, eu tive um insight, tive uma ideia. Eu disse, gente, a gente tinha chegado lá ao supermercado e não encontramos máscaras. Saímos desesperados, porque foi aquela coisa, né? Todo mundo tem que usar máscara, procure máscaras, álcool em gel. E eu disse, gente, e o que nós vamos fazer agora? Eu disse, então, vou fazer uma máscara. Vou ter que fazer máscara com tecido, sei lá. Entrei no YouTube e vi que já tinha alguns vídeos lá de pessoas confeccionando máscara de tecido. Comprei os tecidos, comecei a fazer e postei. Em tudo que eu postei, foi um boom, foi uma coisa assim, independente da situação que nós passamos, por incrível que pareça, foi o ano em que a minha empresa, ela alavancou. Eu fazia, só para vocês terem noção, fazia em média 50 máscaras por dia, eu e meu marido. Ele me ajudava a riscar, cortar, eu ia para a máquina costurar, depois ele organizava todas, fazia as fotos, e embalava. Então eu fui ficando cada vez mais conhecida na cidade, no estado. Muitas pessoas vinham ao meu perfil do Instagram. Meu perfil cresceu bastante na época. As pessoas me elogiavam demais as máscaras que fazíamos aqui no ateliê. Então, meu ateliê, que era uma simples mesinha, um banquinho e caixas de papelão embaixo da mesa, tornou-se tudo o que ele é hoje, um espaço amplo aqui na minha casa. Eu trabalho daqui, eu acompanhei o desenvolvimento da minha filha, que era outra coisa que eu queria demais, sabe, poder acompanhar o desenvolvimento dela. Então, hoje eu trabalho assim, pertinho, né, da minha filha, estou ali com ela para tudo, gente. Foi uma liberdade. Eu sempre gostei de trabalhar, de empreender. Eu acho que nasci para ser livre mesmo. Não nasci para viver presa, alimentando os sonhos de outra pessoa. Eu sou muito assim, tudo que eu quero fazer, eu vou lá e aprendo. Amo sair, chegar a hora que quero da minha casa, não depender, não ter que ficar dando satisfações. Se minha filha está doente, eu posso sair com ela para levar lá um médico. A gente sai à tarde para tomar um sorvete. Então, a liberdade que o empreendedorismo trouxe é algo que eu quero continuar levando para minha vida. Se é do artesanato que eu quero viver, se é dos laços que eu quero continuar a minha vida, eu preciso me formalizar, eu preciso levar muito a sério. Eu não posso brincar de ser artesã, tá? Então, por isso que hoje, graças a Deus e aos meus esforços, porque, meu Deus, gente, eu trabalhei demais, eu investi em divulgação, eu fiz de tudo que vocês pensarem para minha empresa crescer e eu poder estar aqui hoje, onde estou, vivendo dos laços. Então, hoje eu tenho uma rotina aqui no ateliê, como se eu trabalhasse fora, como se fosse uma rotina de CLT, tá? Porque eu estabeleci, como falei, não posso ficar brincando e ser artesã, eu tenho que levar isso aqui muito a sério. Afinal, gente, daqui é que eu tiro o sustento, sabe, da minha família também. É daqui que eu pago as minhas contas, daqui que eu pago a minha casa, que eu banco os meus luxos da minha filha, enfim. Né? Minha filha estuda em escola particular, na escola que eu trabalhei,
Então, assim, mensalidade não é tão baratinha. Ela estuda em uma das melhores escolas da cidade, ela tem aulas de reforço. São, assim, investimentos que eu faço na vida dela. E graças a Deus hoje eu atendo lojistas, eu envio para todo lugar do Brasil, tenho pedidos saindo daqui todos os dias. E é isso, gente. Eu só agradeço a Deus por estar vivendo este momento, né? Por estar vivendo, sabe, esta experiência maravilhosa. Um conselho para quem está começando: seja persistente, encare como visão de empresária, estude, busque conhecimento, siga as pessoas, sabe, artesãs que já chegaram lá, que já trilharam um caminho. Não queira fazer tudo só, porque, gente, eu errei muito, eu queria ter errado menos, eu queria ter, quebrei a cara, quase quebrei, inclusive a minha empresa, né, por não ter experiência. Comprei muitos materiais errados, estoquei, perdi muito material. Assim, por mais que eu buscasse conhecimento com alguém, naquela época também não tinha muitos, gente, era uma ou duas pessoas no YouTube. Então, assim, mesmo assim eu buscava, eu tentava, mas foi mais quebrando a cara mesmo, sabe? Então, invistam em conhecimento, tenha posicionamento, saiba o que você quer, se posicione e em frente, seja constante, poste sempre nas suas redes sociais, não é para você postar hoje e amanhã não, esteja presente, tá? Acompanhem lá no meu Instagram que vocês vão ter noção de como é a minha rotina, de tudo que eu fiz, né, para chegar até aqui. A minha história também está lá nos destaques do Instagram. Enfim, é isso. Eu espero que vocês não desistam. Espero que vocês persistam, tá? É possível, a gente sonha, a gente realiza, mas tem que ter muita dedicação, tá? Não é só dizer eu quero. O querer, ele existe, mas você tem que querer e tem que colocar em prática, porque a gente põe o pé e Deus põe o chão. Você tem que fazer a sua parte, tá bom? Então é isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!